Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, fizemos o exercício 4 e o exercício 5, correto? Bom, se você reparar bem, no exercício 4 eu fiz um exercício onde o ânion hidrolisava. No exercício 5 eu fiz uma resolução onde o cátion ionizava, né? Era o amônio, o íon amônio que estava hidrolisando. Então eu dei um exemplo de um ânion, né, da hidrólise para cálculo de pH de um ânion hidrolisando, e dei um exemplo de um exercício onde o cátion estava hidrolisando e aí isso permitiu o cálculo de pH, né? E muitas outras cocitas mais. Só que aqui esse exercício 5 é um tipo de exercício um pouquinho diferente, onde ele dava o grau de hidrólise. Ele não mostrou pra gente, por exemplo, uma determinada quantidade de sal, né? Ah, eu coloquei, sei lá, 100 gramas de cloreto de amônio, qual que é o pH da solução? Então eu vou fazer um outro tipo de exercício desse tipo aqui, né? Mais pra frente, beleza? Então tá, vamos avançar. Exercício 6. A dissolução de 4,9 gramas de NaCN em água, né, de cianeto de sódio em água, suficiente para preparar 250 ml, resultará em uma solução de concentração e caráter igual a... Então esse daqui é de múltipla escolha, tá? Esse aqui fica para casa, gente. Esse aqui dá para fazer, ó. Então a resposta dessa questão é letra D. 0,4 molar e o caráter da solução vai ser básico, tá? Como é que eu calculo essa concentração molar? Bom, é só ver lá o mol do NaCN, ver quanto que dá isso daqui em mols, né? 4,9 gramas, converter para mols. E não esquece de dividir pelo volume, que é 0,250 litros. Você acha 0,4 molar. Muito bem. Já a justificativa para ter um caráter básico é porque é o íon cianeto que vai hidrolisar, né? O sódio vem de base forte, então não hidrolisa, o cianeto hidrolisa, tá? Então na hidrólise do cianeto, o cianeto vai reagir com o H+, da água e vai liberar hidroxilas, por isso o negócio básico, né? O pH básico. Beleza? Dá para você justificar isso por meio de reação e tudo mais. Fica para casa. Muito bem. Exercício 7 também vai ficar para casa, ó. É um típico exercício onde eu tô pintando de vermelho para você ver quem que vai hidrolisar, tá? Então, fluoreto vem de ácido moderado, né? Portanto, ele vai hidrolisar numa determinada proporção, ok? Então, como esse tipo de exercício onde o ânion dissolva uma determinada quantidade em gramas de um sal, onde o ânion hidrolisa, esse tipo de exercício nós já fizemos, eu não vou fazer de novo, tá? Fica para casa o exercício 7, para você treinar, beleza? A resposta do exercício 7 é pH igual a 8,58, tá bom? Muito bem. Vamos lá para o exercício 8, então. Bom, ó, aqui no exercício 8 é o típico exercício que ele quer o pH de uma solução onde eu dissolvi um sal em água, uma certa quantidade de sal em água, ok? Então vamos fazer esse exercício. Esse daqui a gente não fez exatamente desse jeito, então vamos fazer esse aqui, para você ver como é que fica. Vamos lá então. Exercício 8. Então vou ler ele para vocês. Ao se dissolver 107 gramas em 1 litro de solução, né? Dissolver 107 gramas de cloreto de amônio, né? Então o que eu fiz aqui, ó? Peguei um copinho com a água, certo? Um copinho com a água, peguei uma colherinha de cloreto de amônio. Quanto que tinha nessa colherinha? Tinha 107 gramas de cloreto de amônio. Joguei aqui no copinho com água e dissolvi. Mexi até dissolver. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa solução e joguei dentro de um balão volumétrico de 1 litro. 1 litro. E avolumei com mais água destilada até o menisco. Então preparei uma solução
de 107 gramas de NH4Cl, né, em 1 litro de solução. Muito bem. Tudo que eu vou fazer na química, ou quase tudo, a gente precisa converter tudo para mols por litro, né? Então, eu preciso converter esse dado que está em gramas para litros. Como é que a gente faz isso? Vamos achar quanto que pesa 1 mol de NH4Cl. O N vale 14, o hidrogênio vale 1 vezes 4 dá 4, e o cloro, eu vou arredondar aqui o valor para ele, é 35,5. Somando tudo, dá 53,5 gramas, corresponde a 1 mol. Certo? 107 gramas corresponde a x mols. X é igual a 2 mols. 2 mols. Como ele dissolveu 2 mols de cloreto de amônio em 1 litro, então tem uma solução de concentração 2 mols por litro. O problema informa isso, né? 2 mols por litro. Mas tá bom, foi bom fazer. Aí, olha só, quando eu pego o NH4Cl e dissolvo ele em água, né? Num primeiro momento eu tenho a dissociação, a formação do NH4+ e do Cl-. Esse aqui é o íon forte, não hidrolisa. Esse aqui é o íon fraco, hidrolisa. Então tem uma segunda etapa reacional para ele, ó. E agora eu vou fazer com corzinha diferente. Então o NH4+ vai hidrolisar com a água, né? Como é que ocorre essa hidrólise? Então, aqui é melhor para a gente enxergar o fenômeno entendendo o NH4 protonando a água. Então, a hidrólise, nesse caso, é reação com a água. Você não tem a quebra da água. Pelo menos pensando com esse tipo de representação que a gente está fazendo. Percebe? É uma questão de adequação do modelo explicativo para representar a realidade, né? Então, vai haver a protonação. Quando ocorre a protonação, eu vou formar H3O+, mais NH3, né? Tudo bem? Então, tá havendo a liberação de H+, comportamento ácido. Perguntinha, qual que é o pH do meio? Não sei. Olha lá, como é que vai ficar? Tabelinha de equilíbrio, né? Início, reagiu, formou. Fim. Uma coluninha para cada substância. Essa daqui eu fecho porque não entra na constante de equilíbrio. Início, reagiu, formou. Fim. Muito bem. Qual que é a quantidade inicial, então, de NH4+? 2 mols por litro. Não é? No tempo zero. Quanto que eu tenho de formação de H+ e NH3? No tempo zero é 0 e 0. Certo? Quanto que reagiu? Não sei. X. Quanto que formou? Não sei. É X também, ó. Porque quando um mol desse se protona a água, eu formo um mol disso e um mol disso. Então aqui é X e X. Todo mundo é X. Quanto que eu tenho no final? 2 menos X. Tinha 0, formou X, eu tenho X no final. Tinha 0, formou X, eu tenho X no final. Gente, depois do tio tanto falar essas coisas, você não pode errar, hein? Ó, quanto exercício a gente está fazendo, eu estou mostrando para vocês. Né? Esses exercícios de X, não pode errar, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então agora, meus amores, vamos pensar essa hidrólise, né? Porque eu preciso injetar esses X aqui, ó, tudo na constante de hidrólise. Essa reação é a reação de hidrólise, né? Então a constante de hidrólise é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de NH3, tudo elevado à primeira potência, dividido pela concentração de NH4 mais elevado à primeira potência. Só que eu preciso da constante de hidrólise. Esse aqui é X, esse aqui é X e esse aqui é 2. Eu vou poder arredondar para... Eu vou poder tirar esse X daqui.
mas precisamos ver se pode tirar mesmo. Para a gente saber se pode tirar ou não, a gente precisa do valor da constante de hidrólise, tá? Então vamos calcular a constante de hidrólise? Olha aqui, ó, eu vou puxar uma outra corzinha aqui, ó. A constante de hidrólise para essa reação, como é que faz? Eu vou ter que usar aquela relação matemática que a gente já aprendeu. Quem é que está hidrolisando? É o cátion. Então é constante de hidrólise do cátion. Quando é constante de hidrólise do cátion, eu tenho a fórmula. Constante de hidrólise de cátion é Kw dividido pela constante da minha base. Então, olha só. Existe um Ka nesse sentido e o íon amônio, né? Quer dizer, o íon amônio não. A amônia atua como base nesse sentido. Então, existe um Kb nesse sentido. Esse Kb eu tenho tabelado. Esse Ka não. Eu sempre tenho metade dos dados. A outra metade eu descubro por meio dessas relações matemáticas que a gente conhece. Tudo bem? Para eu não ter que tabelar tudo, eu tabelo só a metade. A outra metade eu descubro. Ok? Então vamos lá. Constante de hidrólise do cátion é igual a Kw, que é 10 elevado a menos 14, dividido pela constante básica da minha amônia, que ele me deu lá no exercício. Kb da amônia, Kb de NH3 é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a constante de hidrólise do cátion vai ser igual a 5,56, já arredondando, né? Vezes 10 elevado a menos 10. Pronto, ó, esse número me diz muita coisa, ó. Ele é bem pequenininho, ó. Se ele é bem pequenininho, da ordem de 10 elevado a menos 10, isso daí me permite dizer que o valor de x, né? X aqui, ó, porque para eles dar pequenininho, da ordem de 10 elevado a menos 10, significa que esse valor x aqui, no numerador, né? X e x aqui, ó, é muito pequenininho. E o valor, a concentração de NH4 é um valor grande, ó. Então eu posso ignorar esse valor de x, ó. Se eu estou descobrindo que x é muito pequenininho, eu posso ignorar ele. Vai facilitar muito a nossa conta. Então vai ficar assim, ó. A constante de hidrólise eu já descobri. É 5,56 vezes 10 elevado a menos 10. É igual a concentração de H+ no equilíbrio é x. A concentração de amônia no equilíbrio é x. Dividido pela concentração de íons amônio é praticamente 2. Só uma pequenina fração desse 2 vai hidrolisar, né? Então eu ignoro essa pequenina fração e deixo 2 para facilitar meu cálculo, senão eu vou cair numa equação de segundo grau que demora um pouquinho mais para resolver, mas dá também, eu vou chegar num resultado parecido. Tudo bem? Então, continuando a brincadeira aqui, ó, eu vou puxar isso aqui e escrever numa outra folha, tá? Fica 5,56 vezes 10 elevado a menos 10 é igual a x² dividido por 2. O 2 passa para lá. Então, vou isolar x já, tá? Como é que fica x? X é igual 2 vezes 5,56 vezes 10 elevado a menos 10. Aí o quadrado passa para lá como raiz, né? Então, quando eu tiro a raiz quadrada dessa conta toda aqui, x é igual a 3,33 vezes 10 elevado a menos 5. Pessoal, ó, eu descobri esse quadradinho aqui, ó, que é esse valor de x, que é esse também, é esse, é esse, é esse. Tudo bem? Agora eu tenho que confirmar se o arredondamento é válido. 2 mols corresponde ao meu universo de 100%. X, que é 3,33 vezes 10 elevado a menos 5, corresponde a x. X é igual a... Eu não preciso nem fazer, vai dar muito pequenininho, mas vamos fazer aqui, ó. 3,33 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 100 dividido por 2. 0,0017%.
Portanto, arredondamento válido. Tá bom? Foi essa a pergunta do problema? Não, a pergunta é qual vai ser o pH da mesma, né? O valor de X, ó, se a gente olhar para a origem, pode ser a concentração de H+, pode ser a concentração de amônia, pode ser a quantidade de amônio que reagiu, hidrolisando a água, mas o que importa é isso aqui, né? X, que é a concentração de H+. Então, isso aqui, ó, é a concentração de H+. Se eu aplicar o menos log nesse valor aqui, eu acho o pH, direto. Então, pH é igual a menos log de 3,33 vezes 10 elevado a menos 5. pH é igual a 4,48. Já sai direto. Finalizamos aqui o exercício. Tudo bem, gente? Tá claro? Pessoal, assim, quando é hidrólise de cátion, já sai direto o valor de H+ aqui, né? O X é o valor de H+, eu aplico menos log, acho a concentração, acho o pH, aliás. Quando é o ânion hidrolisando, ele libera hidroxilas. Então tomem cuidado com isso, vocês erram muito isso na prova. Aí a concentração, o que você acha aqui, ó, no final, não é a concentração de H+, é a concentração de OH-, certo? Então, aí quando eu aplico menos log, eu acho POH. E aí eu tenho que descontar de 14 para achar o pH. Então eu tenho um passo a mais no cálculo. Tá claro isso, gente? Então cuidado, ó, eu estou mostrando para vocês aonde vocês vão errar na prova, né? O cálculo é igualzinho, ó, praticamente igual, mas no final, quando é hidrólise de cátion, o cátion libera H+. Essa concentração aqui eu já aplico menos log nela, já sai o pH direto. Agora, quando é hidrólise de ânion, o ânion libera OH-. E aí, essa concentração aqui, ó, em mols por litro, é a concentração de hidroxilas. Aí eu aplico menos log, acho POH. E aí, desconto de 14, acho pH. Tá bom? Muito bem. Vou copiar agora, vamos fazer uma breve reflexão desse exercício 8. Eu vou copiar essa reação de hidrólise aqui, ó. Na verdade, essas duas aqui, ó. E aí a gente vai pensar um pouquinho. Vamos aqui dar uma viajada na maionese. Então, ó, eu vou fazer com duas corzinhas, tá? Então é assim, ó. Quando eu jogo o NH4Cl em água, né? Acontece primeiramente a formação de íons, né? A dissociação. E aí, numa segunda etapa reacional, eu tenho a minha hidrólise. O NH4+ vai reagir com a água na hidrólise. E aí, ele vai, meus amores, olha, ele vai protonar, ó. Um dos hidrogênios vai protonar a água e vai converter ela em H3O+. E aí o NH4 que perdeu o H+, vira NH3. Certo? Muito bem, nós deduzimos existe uma fórmula de Ka para K, ó. Ka para K, né? Então existe quando eu olho para o par vermelhinho, o par conjugado, existe, ó, esse aqui é o meu ácido, isso aqui é a minha base, esse aqui é a minha base conjugada, esse aqui é o meu ácido conjugado, esse aqui protona isso daqui e tem o Kb para cá, ó, né? Tem o Kb para cá, tudo bem? Então, a amônia do outro lado pode, né, se comportar feito base para lá, ó. Tudo bem? Então, nós deduzimos uma fórmula que correlaciona, né? Ka, para eu achar esse sentido, a hidrólise nesse sentido, o Ka é igual a Kw dividido por Kb, né? Então, fica muito fácil de
de quantificar por meio dessa fórmula quando a reação é assim, ó, né? Quando o cátion tem hidrogênio para protonar. Agora, e para sais onde o cátion que vai hidrolisar não tem hidrogênio para protonar? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, ao invés de NH4Cl, eu pegar um outro sal que hidrolisa o cátion também, um sal do tipo FeCl2. Ó, cloreto de ferro. Quando eu jogo esse sal em água, eu vou formar, num primeiro momento, os íons, né? Eu vou ter o Fe mais 2 e 2Cl menos, certo? Então vai primeiro ocorrer a quebra, a formação dos íons, né? A dissociação do sal. Num segundo momento, esse íon que vem de base fraca, que é o hidróxido de ferro 2, né, vai hidrolisar com a água. Então o Fe mais 2, numa segunda etapa reacional, vai hidrolisar com a água. Quando eu olho para esse cátion hidrolisando, fica tudo mais difícil, né? Eu não consigo pensar ele como sendo um ácido de Bronsted-Lowry, né? Percebe, ó? Aqui fica fácil de enxergar. Então, olha só que legal, gente. A gente precisa aprender a ficar trocando os óculos da realidade, né? Os modelos explicativos, os modelos teóricos, as teorias ácido-base, nós temos várias. Por quê? Porque tem algumas que são mais adequadas para interpretar determinados fenômenos. Outras são mais adequadas para interpretar outros fenômenos. Então, quando eu olho para isso daqui, ó, fica muito claro o íon amônio se comportando feito um ácido de Bronsted-Lowry. Mas quando eu olho para o ferro, eu não consigo, porque na definição de ácido de Bronsted-Lowry, o que é um ácido? É um doador de próton. Essa estrutura nem tem próton para doar. Então não tenho como interpretar essa realidade utilizando as lentes de Bronsted-Lowry. Olha só que legal, por isso que você precisa ter eloquência e estar versado nas teorias ácido-base para conseguir interpretar os fenômenos, ora por meio de uma teoria, ora por meio de outra. Isso é extremamente complexo, mas é lindo, né? É muito bonito perceber essas coisas. É difícil, né? Toda hora você ficar trocando o paradigma, né? Vamos para Kuhn agora. Thomas Kuhn, história da ciência. Não, pelo amor de Deus, não, né? Mas é bem isso, né? Você tem teorias aí que não conversam muito uma com a outra, mas que ambas, né? Todas elas são complementares, né? Então, quando uma começa a ficar ruim de interpretar a realidade, você troca e usa outra, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, o que a gente pode usar essa representação, né? A hidrólise clássica, do jeito que eu te mostrou inicialmente, ó. Essa parte positiva reagindo com a parte negativa da água, né? FeOH2, né? Porque aí vai precisar de duas águas. E gerando íon H+, né? Olha lá, ó. Então tá tendo comportamento ácido, ó. Só que aí esse H+, numa segunda etapa, ele protona a água. Ele protona o H2O, o HOH, né? Que é o H2O. Então, numa segunda etapa, ele forma o H3O+. É um outro jeito de explicar a realidade, percebe? Por uma outra, né? De acordo com uma outra linguagem, uma outra representação. Então, para esses íons que não tem prótons para protonar, fica inviável de você pensar esse íon fraco hidrolisando por meio da representação de Bronsted-Lowry. É mais fácil você representar do jeito clássico que o tio mostrou. Ou então você pode mostrar, né, uma outra forma de comprovar que o íon ferro tem um comportamento ácido, é pensar ele como íon, como ácido de Lewis. Também dá, ó. Olha só como é que a gente fica transitando entre as linguagens, né? Olha, o ferro mais 2, ele tem lá orbitais vazios, né? Então, quando a gente pensa na molécula de água, né? Ó, eu vou até dar uma entortadinha nela aqui, ó.
Quando eu penso na molécula de água, ela tem dois pares de elétrons não ligantes, né? E o ferro, como ele é mais 2, né? Ele tem lá os orbitaizinhos vazios, ele é um aceitador de par de elétrons. E na definição de Lewis, o que é um ácido? É um receptor de par de elétrons. Então a molécula de água vem e hidrata o íon ferro, né? Então há aqui um cola no outro, né? Ó, eles colam aqui, ó. O ferro vem e cola aqui. Então, o que acontece? A água passa a ser a doadora de par de elétrons e o ácido e o ferro passa a ser o aceitador de par de elétrons. Então ele continua tendo o comportamento ácido e a água o comportamento básico. Então percebe que Bronsted-Lowry aqui não funcionou direito. Eu tenho que pensar o íon ferro ou de forma bem tradicional e clássica, pensando em 2 etapas, desse jeito, ou como ácido de Lewis. O fato é que ele tem um comportamento ácido daqui para cá, ó. Existe um Ka daqui para cá, ó. Ó, daqui para cá não, aqui, né? A reação de hidrólise é essa daqui, ó. Existe um comportamento ácido daqui para cá, ó. Então ele se comporta feito ácido daqui para cá. Seja ele ácido de Bronsted-Lowry, de Lewis ou de Arrhenius, mas ele tem um comportamento ácido. E do outro lado existe um comportamento básico. Tá claro isso, gente? Ka para lá e Kb para cá. Muito bem, estamos viajando na maionese, mas isso daqui é importante para você entender conceitualmente o conceito de hidrólise. E eu quis chamar atenção para isso porque na maioria dos exercícios, para facilitar a visualização do cátion se comportando feito ácido, ele vem com o íon amônio aqui como exemplo. Mas ele pode vir o ferro, pode vir a prata, pode vir qualquer cátion aqui que se comporta feito ácido. Tá? Quem não vai se... os metais de modo geral, quase todos vão se comportar, são fracos, né? Vão se comportar feito ácido de Lewis. Tudo bem? Vão ter o comportamento ácido na hidrólise aqui, ó, daqui para cá, nessa reação aqui, ó. Essa daqui é a dissociação, não importa, tá? Então quase todos os metais vão se comportar feito ácido nesse sentido e feito base nesse sentido, tá? Só quem não vai se comportar feito ácido são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? O resto da tabela periódica ali de metais, todo mundo é ácido, praticamente, os metais, tá bom? Beleza? Então uma paradinha aqui para viajar na maionese, porque é importante. Bom, tá dando 28 minutos o vídeo, nós terminamos o exercício 8, né? Deu 4,48 o pH. Vamos para o exercício 9. Mas tá dando 28 minutos, eu vou parando por aqui e a gente continua no próximo, tá? Beijo, beijo e até.